Aqui nessa noite, cadê os crentes do ainda bem que eu vim, Jesus? Queria que você recebesse com muito carinho meu amigo Tiago Sampaio, vai trazer uma palavra para o seu coração. Aplauda o Senhor Jesus pela vida do Tiago, em nome de Jesus. Amém, meu querido, deixa Deus te usar. Glória a Deus, aleluia. Queria que você aproveitasse esse momento, procurasse aí umas 3 pessoas que você não viu ainda, que você desejasse uma boa noite para ela. Libera uma palavra sobre a vida dela. Amém, aleluia. Glória a Deus. Que precioso nós estarmos aqui juntos nessa noite, podemos adorar a Jesus. Amém. Queria que você fechasse os seus olhos e curvasse a sua face por um instante. E eu queria que você começasse a pedir para que o Espírito Santo nesse momento possa ministrar o nosso coração, que não seja o Tiago simplesmente falando palavras, frases, mas que o Espírito Santo tenha total liberdade nessa noite para curar aqueles que precisam ser curados, para libertar aqueles que precisam ser libertos, para restaurar aquelas famílias que precisam ser restauradas. Queria que você começasse a dizer palavras nesse momento de adoração, para que o Espírito Santo possa fluir nesse momento, nesse ambiente. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Pai, nós te agradecemos porque nós estamos aqui. Se nós estamos aqui é porque o Senhor tem guardado a nossa casa, é porque o Senhor tem guardado a nossa vida, o Senhor tem guardado o nosso coração. E é um privilégio nós estarmos aqui, Pai. Eu te peço, ministra o nosso coração nessa noite. Ministra, Pai querido, a nossa vida nessa noite. Eu te peço, traga cura, traga restauração, traga palavra de direcionamento. É o que nós clamamos em o nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus, querido. Olha, eu queria que você, por gentileza, abrisse a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 13, e eu gostaria de ler com você 2 versos, o verso de número 17 e o verso de número 18. Êxodo 13, versículo 17 e versículo 18. Amém? Versículo 17, ele diz assim: quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora esse fosse o caminho mais curto, pois disse: se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, o Senhor fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Aleluia. Querido, eu quero ministrar algo ao seu coração nessa noite com o tema A Rota da Dependência. Amém? Antes de entrarmos e mergulharmos realmente dentro dessa mensagem, dentro dessa história, eu imagino que a maioria aqui conheça a história do Êxodo, a história onde o povo ele foi liberto do Egito. Amém? Quem aqui conhece aquela história perfeita, maravilhosa, onde o Senhor ele levanta Moisés como um libertador, e Moisés ele é usado de uma maneira poderosa por Deus, e ele enfrenta Faraó, e ali de uma maneira milagrosa, de uma maneira maravilhosa, de uma maneira linda, aquela nação, aquele povo, ele é totalmente liberto, e a partir dali, começa uma peregrinação. A partir dali, aquele povo ele começa uma rota que tinha como um objetivo, que tinha como um objetivo chegar a um lugar que se chamava Canaã, que era um lugar da promessa, que era um lugar onde manava leite, manava mel, que era um lugar de desfrute que o Senhor tinha prometido para aquela nação. E queridos, a primeira coisa que é interessante e que nós precisamos entender quando o Senhor nos coloca nessas rotas e rotas como essa, que podemos chamá-la de rota da dependência,
A primeira coisa que nós precisamos aprender é que a unção que nos movimenta não é a mesma unção que vai nos levar e que vai nos conduzir até aquela terra. A mesma unção, o nível da unção que nos faz movimentar, o nível da unção que nos faz caminhar, o nível da unção que nos faz dar o primeiro passo, viver o milagre e sair daquilo que nós estávamos vivendo e ir em direção àquilo que Deus tem para as nossas vidas. E eu tenho certeza absoluta no meu coração e no meu espírito que há algo precioso no coração de Jesus para cada um de nós que está aqui nessa noite. Há algo precioso no coração de Jesus para a sua família, para a sua casa, para o seu futuro, para os seus dias. Queridos, e algo que nós precisamos entender é que a mesma unção, a unção que nos fez movimentar, a unção que nos fez viver coisas maravilhosas e preciosas no passado, não é a mesma unção que vai nos conduzir até onde o Senhor deseja nos levar. E isso é muito importante que nós entendamos. É muito importante que nós entendamos que, querido, aquela unção, ela já não é mais suficiente, porque aquilo que o Senhor tem para nós agora já é muito maior do que aquilo que nós vivemos no passado, do que aquilo que nós vivemos ontem, do que aquilo que nós vivemos em janeiro, do que aquilo que nós vivemos em fevereiro. Queridos, aquilo que o Senhor tem para realizar, para executar, para construir e para transformar em uma realidade na sua casa, na sua vida, hoje é muito maior. E é por isso que necessita de uma unção, de uma profundidade maior. É por isso que a mesma mentalidade que nós tínhamos já não cabe mais naquilo que o Senhor tem agora para nós. É por isso que o coração que nós tínhamos o ano passado, o coração que nós tínhamos o ano retrasado, o coração que nós tínhamos quando vivemos coisas preciosas até com Jesus no passado, já não é mais o mesmo coração que o Senhor deseja que nós tenhamos agora para viver o que Ele tem agora. Porque o que Ele tem para nós agora, nesse dia, nessa estação, queridos, eu sei que nós já estamos chegando no final desse ano, mas ainda há coisas a serem realizadas na sua casa, ainda há coisas a serem realizadas no seu trabalho, ainda há coisas a serem realizadas na sua família. O Senhor ainda tem coisas preciosas para executar. Só que nós precisamos entender de uma vez por outra que aquilo que nós vivemos lá já não chega, já não cabe para aquilo que nós vamos viver hoje, para aquilo que nós vamos viver agora e para aquilo que o Senhor quer que nós vivamos aqui. Amém? Eu sei que lá na outra igreja, eu sei que lá no outro trabalho, eu sei que lá na outra cidade, eu sei que lá no outro bairro, eu sei que Jesus fez, porque Ele é fiel, porque Ele é bom, porque a graça dEle está sobre a nossa casa e sobre a nossa vida todos os dias. Mas, querido, aquilo que Ele tem para fazer hoje, aquilo que Ele tem para realizar hoje, não se compara àquilo que Ele fez no passado. Então a primeira coisa que nós precisamos entender quando nós entramos na rota da dependência, é que não adianta nós tentarmos, desejarmos viver algo novo com a unção do passado, com a unção daquilo que nós tínhamos vivido anteriormente. Queridos, foi lindo, foi maravilhoso aquilo que o Senhor fez para tirar o povo do Egito, mas realmente aquela unção já não era mais suficiente para conduzi-los para a nova estação. E aquilo que o Senhor está dizendo para o seu coração hoje: olha, filho, filha, eu sei que foi lindo o que nós já vivemos até aqui, mas você não tem noção das coisas que eu ainda tenho para fazer, para realizar e para executar na sua vida. Então eu preciso que você entenda que é um nível de profundidade maior para ser vivido, há um nível de busca maior para ser vivido, há um nível de renúncia maior para ser vivido, há um nível mais profundo de conhecimento e de revelação da pessoa de Cristo Jesus para ser vivido. Aleluia. Queridos, e algo que é interessante é que muitas vezes nós pensamos que é possível, muitas vezes nós pensamos que nós estamos prontos, muitas vezes nós pensamos que, igual a nação de Israel quando saiu, se você se atentar aos detalhes do versículo, diz assim que quando eles saíram,
eles saíram preparados para a guerra. Quantas vezes nós saímos preparados para a guerra? Queridos, eles estavam animados, eles estavam, eu imagino que com grande expectativa, para viver algo novo, para viver uma nova estação, para viver um novo tempo. Eu imagino o ânimo, a alegria que havia no coração deles, e quantas vezes nós somos assim, animados para viver, e nós dizemos assim, eu sei que eu posso, eu sei que eu consigo, eu sei que vai dar, sabe, só que o Senhor conhece o nosso coração, o Senhor conhece a nossa vida, o Senhor conhece quem nós somos, o Senhor conhece os nossos limites, e é por isso que, em algumas vezes, Ele conhecendo quem nós somos e conhecendo o nosso coração, Ele muda a rota. Ele muda a rota, e esse é o segundo ponto que eu quero falar com você. Que Deus, Ele pode até mudar a rota, mas Ele nunca muda a promessa. Se você ler comigo no livro de Êxodo, lá no capítulo 23, o verso 29 e o verso 30, diz assim: não os expulsarei num só ano, pois a terra se tornaria desolada e os animais selvagens se multiplicariam, ameaçando vocês. Eu os expulsarei aos poucos, até que vocês sejam numerosos o suficiente para tomar posse da terra. Queridos, Deus muda a rota quando nós ainda não cabemos na promessa. Eu queria que você gravasse essa frase no seu coração e no seu espírito. Deus muda a rota quando nós ainda não cabemos na promessa. O que o Senhor estava dizendo aqui para a nação nesses 2 versículos era assim: olha, eu sei que o que eu prometi é maravilhoso, é grande, é lindo, e você vai viver tudo aquilo que eu prometi, porque eu não sou homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender daquilo que eu falei. Eu sei que você vai viver tudo aquilo que eu te prometi, porque a minha palavra, quando sai da minha boca, ela não volta vazia antes daquilo se tornar uma realidade na sua vida. Só que tem um momento certo, tem a estação certa. Você ainda não cabe naquilo que eu tenho preparado para você. Você ainda não tem forma, você ainda não tem tamanho suficiente. Sabe, Deus está dizendo assim nessa noite para mim e para você: filho, filha, eu ainda não te estiquei o suficiente para que você possa caber naquilo que eu tenho para você. Filho, filha, eu não estiquei a sua fé o suficiente ainda, porque o que tem pela frente é grande, é maravilhoso, mas as lutas, as dificuldades também serão proporcionais àquilo que eu tenho preparado, e para isso, eu preciso esticar o seu coração, para isso eu preciso esticar a sua fé, para isso eu preciso expandir o seu interior, para que você possa entender, para que você possa se preparar, se capacitar, para que você possa realmente desfrutar por completo, para que você possa realmente desfrutar 100% daquilo que eu tenho prometido. Querido, quando Deus muda a rota, não é para nos punir, não é para nos ferir. Eu sei que muitas vezes aquele sentimento: poxa, o que eu estou fazendo aqui? Poxa, Deus, olha, será que realmente vale a pena o que eu estou vivendo? Olha, será que realmente vale a pena? Será que no final realmente vai valer a pena todo esse esforço, toda essa dor, toda essa dificuldade? Será que realmente vai valer a pena? E muitas vezes nós estamos ali remoendo, nós estamos ali diante do Senhor, mas Deus, eu não entendo o porquê, eu não sei porque está acontecendo isso, eu não entendo porque está demorando tanto, eu não entendo porque o Senhor parece que me faz viver em ciclos, quando parece que eu vou alcançar, eu não alcanço, quando parece que eu vou chegar, eu não chego, quando parece que eu vou conquistar, eu não conquisto. Sabe, queridos, Deus, muitas vezes, e na grande maioria das vezes, Ele muda a rota da nossa vida para proteger e cuidar da nossa promessa. O intuito de Deus, o objetivo dEle, a maneira pedagógica dEle agir não é para nos ferir, não é para nos matar, não é para nos frustrar, mas é para que a promessa continue intacta. Durante 40 anos, o povo, a nação esteve no deserto, e durante os 40 anos, Canaã estava lá produzindo leite, produzindo mel,
se preparando para o dia que o povo, o dia que a nação ia chegar e ia tomar posse, ia realmente desfrutar daquilo que o Senhor tinha preparado para a vida deles. Então, quando Deus muda a rota da nossa vida, quando nós temos aquele sentimento, Senhor, por que está demorando tanto? Porque, Senhor, eu vivo dando murro em ponta de facas? Porque eu vivo dando cabeçadas em paredes? Porque, Senhor, as portas nunca abrem? Porque, Senhor, as portas sempre estão fechadas? Porque parece que para mim é mais difícil? Porque parece que para mim é mais complicado? E Deus simplesmente está parado lá em cima, olhando para mim, olhando para você, falando: espera, filho. Espera, filho, espera, que o que eu estou fazendo não é para te punir, o que eu estou fazendo não é para te ferir, o que eu estou fazendo é para preservar aquilo que eu tenho para você, porque aquilo que eu tenho para você, você precisa estar preparado, você precisa estar capacitado para poder desfrutar. Queridos, terceiro ponto, terceira questão que é extremamente importante, que a gente entenda e que eu e você consigamos discernir na rota da dependência da nossa vida, é que Jesus, Ele é a coluna de fogo e a nuvem. Jesus é o caminho que nos guia. Queridos, durante aquele percurso de libertação, durante aquela rota de dependência que a nação estava sendo subjugada naquele momento por Deus, quando nós lemos em Êxodo, no capítulo 13, no versículo 21, o Senhor diz assim: durante o dia, o Senhor ia adiante deles, numa coluna de nuvem, para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo, para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e caminhar de noite. Queridos, no deserto o povo não tinha GPS, no deserto o povo não tinha mapa, no deserto o povo não tinha caminhão de mudanças para carregar as coisinhas deles e levá-las até Canaã, mas no deserto eles tinham a presença. Eu sei que muitas vezes, quando nós olhamos para a rota da nossa vida, o que nós enxergamos muitas vezes é uma reta sem fim, onde nós não conseguimos enxergar o ponto de chegada. Eu sei que muitas vezes nós nos sentimos perdidos, porque não há GPS, não há mapa. Eu sei que muitas vezes nós nos sentimos sozinhos. Eu sei que muitas vezes, queridos, é difícil essa caminhada, é difícil essa rota, mas algo que nós precisamos entender é que o que é mais importante, o que é mais precioso, que o Senhor quer revelar ao nosso coração e que o Senhor quer revelar à nossa vida, é que mais importante do que todas essas coisas é a presença que está sendo revelada durante a nossa trajetória, é a presença que está sendo revelada durante a nossa rota. Lembre-se, querido, nunca faltará recursos durante a jornada se não faltar a presença. Olha, no Antigo Testamento, Deus estava dizendo assim aqui: fiquem tranquilos porque eu vou mostrar o caminho. Através da coluna de fogo que durante a noite os aquecia e os iluminava o caminho. Durante o dia era a nuvem que os protegia, era a nuvem que os guiava. No Antigo Testamento é como se Deus estivesse dizendo assim: olha, fiquem tranquilos, fiquem descansados, porque eu vou mostrar o caminho para vocês. Vocês não estão sozinhos nessa jornada. Eu sei que é uma jornada longa, eu sei que é uma jornada perigosa, eu sei que é uma jornada muitas vezes desgastante, emocionalmente, fisicamente, espiritualmente. Eu sei, filhos, eu sei, mas olha, eu estou aqui para mostrar o caminho para vocês. Eu estou aqui como uma presença que não vai abandonar vocês. Eu estou aqui como uma presença que vai acompanhar vocês todos os dias, em cada segundo. E aí no Novo Testamento nós temos a preciosidade de Jesus chegando e dizendo assim para nós: fiquem tranquilos, eu sou o caminho. João capítulo 14, no verso 6, a parte A, Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Se no Antigo Testamento a presença se revelou ao povo durante aquela jornada como uma coluna de fogo à noite e como uma nuvem durante o dia, então agora no Novo Testamento, Jesus se revela a mim e a você durante a nossa jornada dizendo assim: filhos, fiquem tranquilos, porque eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, se a presença que esteve com eles no Antigo Testamento os acompanhou do ponto de partida até o ponto de chegada, supriu todas as necessidades, Jesus agora no Novo Testamento olha para mim, olha para você e diz assim: filhos, fiquem tranquilos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e eu vou estar com vocês do ponto de partida até o ponto de chegada. Eu sei que muitas vezes, tudo que nós teremos, queridos, é a presença. Pessoas nos abandonam, pessoas nos traem, nos frustram. Eu sei que muitas vezes falta dinheiro, eu sei que muitas vezes falta recurso, eu sei que são inúmeras dificuldades, mas eu também sei que a presença nunca nos abandona. Queridos, Jesus também se revela a eles durante aquela jornada de dependência como o maná. Jesus é o maná, o pão da vida que nos sustenta. Queridos, em Êxodo capítulo 16, no verso 4, diz assim: disse porém o Senhor a Moisés: eu lhes farei chover pão do céu. O povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso os porei à prova para ver se seguem ou não as minhas instruções. O maná, ele tinha como objetivo principal ensinar a dependência no nível mais profundo para um povo que nunca teve nada, que vivia, queridos, de nada durante todos os seus dias como escravo, naquela situação de escravidão. E quando o Senhor, ele supre o alimento durante a jornada para aquela nação, durante aquela rota da dependência, ele diz assim: olha, diz ao povo que eu vou mandar pão, o pão vai cair do céu, só que vai ser todo dia, e não pode juntar, não pode recolher, não pode armazenar. Você vai lá, cada família vai lá, vai pegar o suficiente para a sua família e o suficiente para aquele dia, e pronto. E no outro dia vocês vão ter que confiar que no outro dia vai chover pão do céu de novo, porque é assim que tem que ser, porque isso é a minha pedagogia, é a maneira como eu quero ensinar, é a maneira como eu quero moldar, é a maneira como eu quero tratar o coração de vocês, eu quero ensinar vocês a confiarem em mim. Pronto. A nação estava lá, dia após dia, colhendo pão. Queridos, e séculos depois, Jesus, ele se apresenta em João capítulo 6 e versículo 51, dizendo assim para mim e para você: filhos, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Queridos, então, se lá no Antigo Testamento, se durante a rota da dependência daquela nação, se todos os dias o Senhor, ele mandava pão do céu, e eles não podiam armazenar, eles tinham que ir lá e pegar aquilo que era para o dia, então agora no Novo Testamento, Jesus, ele se revela a mim e se revela a você como o pão vivo que desceu do céu. E o objetivo de tudo isso é nos ensinar a confiar. O objetivo de tudo isso é nos ensinar que o maior recurso de todos nós já temos. O maior recurso de todos não é dinheiro, que as pessoas podem nos abençoar. O maior recurso de todos não é, queridos, trabalho, não é advogado. O maior recurso de todos é Jesus, o pão da vida, se revelando a mim e a você todos os dias como aquilo que nós necessitamos para suprir todas as nossas necessidades, para suprir todas as nossas dificuldades, para suprir tudo aquilo que nós precisamos para aquele dia. Mas e amanhã? Amanhã ele vai fazer de novo, porque se ele fez hoje, ele vai fazer amanhã. Mas e depois de amanhã? Ele vai fazer de novo, porque se ele fizer amanhã, ele vai fazer depois de amanhã, porque é assim que ele é. Ele se revela como o pão vivo que desceu dos céus, o pão que todos os dias é revelado a mim e a você, para nos ensinar a confiar.
Mas, queridos, confiar em um nível mais profundo, não confiar em um nível de acreditar, porque muitas vezes nós acreditamos em Deus. Muitas vezes nós acreditamos em uma pessoa e dizemos assim: eu acredito que aquela pessoa é boa, mas você não confia o seu carro para ela. Eu acredito que aquela pessoa sabe dirigir, mas pergunta se você acredita, se você confia o seu carro para aquela pessoa. Não confia. Muitas vezes o nível de confiança que nós dizemos que temos do Senhor é o nível de acreditar. Eu acredito que Deus é bom. Por que você acredita que Deus é bom? Porque eu já vi Deus fazendo coisas boas na vida de pessoas. Eu acredito que Deus cura. Por que você acredita que Deus cura? Porque eu já vi Deus curando pessoas. Eu acredito que Deus restaura casamentos. Por que você acredita? Porque eu já vi Deus restaurando casamentos. Eu acredito, ok. Agora, quando nós chegamos a um nível de confiança, a confiança ela só pode ser adquirida através de experiências. Através de experiências. Então, se você acredita que o Senhor é bom, porque Ele cuida de pessoas, porque Ele cura pessoas, porque Ele restaura casamentos, porque Ele restaura pessoas que estavam totalmente perdidas nas drogas, no mundo, então você, a partir de agora, quando tiver a sua experiência diária, quando o Senhor se revelar a você como o pão que sacia a necessidade da sua vida. Qual é a necessidade da sua vida? Olha, Tiago, eu preciso que o Senhor restaure o meu casamento. Então você precisa agora confiar que o Senhor restaure o seu casamento, mas você não precisa mais apenas acreditar que Ele restaura o seu casamento. Você precisa confiar. E como que você vai passar a confiar? Quando você passa a depender daquilo que Ele pode fazer por você, daquilo que Ele pode fazer pelo seu casamento. Então a confiança ela é um nível mais profundo. A confiança ela é adquirida através da experiência. Então aquele povo ele estava tendo uma experiência de que o Senhor é fiel. Aquele povo estava tendo uma experiência de que Deus é fiel. Aquele povo estava tendo a experiência de que Deus supre as suas necessidades. Aquele povo estava tendo uma experiência de que Deus revela aquilo que você precisa. Então agora, eu e você precisamos ter a nossa experiência. A experiência de que Deus restaura o nosso casamento. A experiência de que Deus cura as nossas enfermidades. A experiência de que Deus abre as portas que precisam ser abertas. Que Deus fecha as portas que precisam ser fechadas. E é isso que nós precisamos entender. Jesus ele se revela e quer se revelar a nós todos os dias, a nos ensinar a ter um nível de confiança mais profundo. Queridos, Jesus é a água, a fonte que transforma o amargo em doce. Em Êxodo capítulo 15, no verso 23 ao 25, diz assim: então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças, e os colocou à prova. Queridos, as águas amargas de Mara apontavam para um futuro onde haveria de vir um Deus que saciaria toda a sede da humanidade. Em João 4,14 diz assim: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Se no Antigo Testamento o Senhor transformou água amarga em água doce que saciou a sede daquele povo e daquela nação, agora no Novo Testamento Ele está dizendo assim para mim e para você: filhinhos e filhinhas, então eu me revelo a você agora como a fonte de água viva, e aquele que de mim beber nunca mais terá sede. Aquele que de mim beber nunca mais terá sede. Queridos, quando a rota da dependência passa pela fonte de Mara,
ela nos ensina que sempre haverá um Deus que é uma fonte inesgotável para transformar as águas amargas da nossa vida. E eu sei que durante a nossa jornada, a nossa rota de dependência, eu sei que muitas vezes nós nos deparamos com fontes amargas, águas difíceis de beber, águas difíceis de engolir, águas que não saciam a nossa sede, águas que não nos nutrem. E Jesus se revela a mim e a você como aquele que transforma a água amarga em água doce. Jesus se revela a mim e a você nessa noite como aquele que quer saciar a sua necessidade. Jesus se revela a mim e a você nessa noite como aquele que quer suprir a sua sede. Aleluia. Jesus se revela a mim e a você nessa noite como uma fonte inesgotável. Enquanto tudo acabar, enquanto todos os recursos acabarem, a fonte continua sendo inesgotável. Queridos, Jesus ele se revela a mim e a você como o Cordeiro de Deus, o verdadeiro Deus entre os ídolos. Em Êxodo 34, no capítulo 32 e no verso 4, diz assim: Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: Eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Queridos, em uma certa altura daquela rota, certa ocasião, Moisés ele subiu até um monte para se encontrar face a face com Deus. E Moisés ele acabou levando uns dias ali. Ele demorou um pouquinho. E nessa demora, o povo se sentiu perdido, o povo se sentiu só, o povo se sentiu desorientado. E quando nós nos sentimos assim, igual o povo estava naquele momento, se sentindo sozinho, se sentindo desorientado, sem um líder, acontece que eles chamaram Arão e disseram assim: olha, eu não sei se Moisés vai voltar, eu não sei o que aconteceu lá, eu sei que a gente quer um Deus, a gente precisa de um Deus, eu sei que a gente precisa fazer alguma coisa, eu sei que a gente não pode ficar parado, vamos fazer alguma coisa. E aí Arão recolheu ouro, recolheu prata e moldou com as suas próprias mãos um cordeiro e apresentou a eles e disse assim: olha, vocês queriam um Deus, está aqui o Deus de vocês. Vocês queriam um Deus que fizesse do jeito de vocês, na hora de vocês, do jeito que vocês querem, está aqui o Deus de vocês. Queridos, mas algo precioso que nós precisamos entender é que enquanto o povo preparou um bezerro de ouro, e enquanto às vezes nós somos tentados e levados a agir da mesma maneira que o povo fez, mas enquanto eles preparavam e faziam um bezerro de ouro, Deus estava preparando o cordeiro perfeito no céu. Em João capítulo 1, versículo 19 diz assim: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Queridos, Deus não pode ser moldado conforme as nossas vontades e conforme os nossos desejos. Deus não está interessado em satisfazer os nossos desejos pessoais, as nossas vontades pessoais. Deus não está interessado no nosso conforto, no nosso bem-estar. Deus está interessado em nos levar para Canaã. Deus está interessado em nos fazer chegar em Canaã. Deus está interessado em nos fazer desfrutar daquela promessa. E eu sei que durante essa jornada, muitas vezes nós olhamos para Deus e oramos para Deus assim: Deus, por que o Senhor não faz assim? Por que o Senhor não usa aquela pessoa? Deus, o Senhor podia fazer assim, o Senhor podia fazer agora, o Senhor podia fazer desse jeito, para que deixar eu sofrer? E nós tentamos começar a moldar a Deus conforme a nossa vontade, nós tentamos começar a moldar a Deus conforme o nosso coração, nós tentamos começar a moldar a Deus conforme a nossa mentalidade. Queridos, Deus não pode ser moldado. Deus não pode ser moldado. Aquele que criou o universo e moldou o universo com as suas próprias mãos não pode ser moldado.
aquele com o seu evangelho tem moldado a humanidade há mais de 2000 anos, não pode ser moldado conforme o meu coração, conforme o seu coração. Ele não pode ser moldado conforme o que eu acho, conforme o que você acha. Mas, queridos, o Cordeiro de Deus, Ele está preparado para nos conduzir, Ele está preparado para nos levar, Ele está preparado para nos ajudar, Ele está preparado para transformar o nosso coração, Ele está preparado para transformar a nossa mentalidade, Ele está preparado para nos fazer pisar e desfrutar da nossa geografia, da nossa promessa. E é isso que Ele deseja. Queria que você ficasse de pé, por gentileza, no seu lugar. Queria que você colocasse as suas duas mãos sobre o seu coração, querido. O interesse dele é unicamente nos levar durante a rota da dependência até a nossa geografia da promessa. O interesse dele é unicamente nos levar durante a rota da dependência até a nossa Canaã, a terra onde mana leite, a terra onde mana mel, a terra onde um cacho de uva não é possível carregar sozinho. É para lá que Ele quer nos levar, é para lá que Ele quer nos conduzir. E eu sei que às vezes demora, eu sei que às vezes a rota da dependência é complicada, é difícil, é frustrante. Mas se tem algo que eu aprendi com essa história é que a maior verdade não é que o povo levou 40 anos para chegar em Canaã, querido. A maior verdade é que eles levaram 40 anos para deixar o Egito. A maior verdade não é que eles levaram 40 anos para chegar em Canaã. Porque a rota ela não é medida por quilômetro, a rota ela não é medida por distância, a rota ela não é medida por tempo, por minutos, por segundos. A rota da dependência é medida por maturidade. A rota da dependência ela é medida conforme a revelação que nós temos da pessoa de Jesus Cristo. É assim que a rota da dependência é medida na nossa vida. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite, porque eu tenho uma certeza: Jesus quer se revelar para você de uma maneira como Ele ainda não se revelou. Eu sei que tem gente que precisa que Ele se revele como o pão da vida. Eu sei que tem gente que precisa que Ele se revele como a fonte de água doce que sacia toda a sua sede, que sacia toda a sede da sua alma. Eu sei que tem gente que está procurando o direcionamento de Deus. Eu sei que tem gente nessa noite que está procurando assim: Tiago, eu estou perdido, eu não sei para onde eu vou, eu não sei o que eu faço. Sabe, Ele quer se revelar para você nessa noite como a coluna de fogo, como a nuvem. Querido, Ele quer se revelar nessa noite para você como o Cordeiro Santo preparado por Deus para salvar a sua casa, salvar a sua vida, salvar o seu coração, salvar a sua mente. É assim que Ele deseja se revelar para mim e para você, querido. Eu queria que você começasse a orar nesse momento. Você sabe como Ele precisa se revelar para você. Você sabe o que você precisa. Você sabe o que você veio buscar hoje aqui. Você sabe como está o seu coração, como está a sua alma. Você sabe como está a sua fé, como está o seu espírito. Eu queria que você começasse a orar nesse momento. Queria que você começasse a orar nesse momento. Espírito Santo, nós te damos liberdade. Meu Deus, Espírito Santo, nós te damos liberdade. Milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Nós te damos liberdade, Espírito Santo. Meu Deus é Deus de milagres, É o Deus que realiza milagres, é o Deus de promessas. Luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. Ele pode até ter mudado a rota da sua vida, mas a promessa continua a mesma. Se Ele falou que vai fazer, Ele vai cumprir. É um Deus que não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender.
dependência. esse é quem tu és. É assim que Ele é. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Declare isso, esse declare é quem isso. tu és. Levante as suas mãos e declare isso agora em nome de Jesus. É Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no Faça deserto, dessa canção a sua oração. luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Esse é Ele quem não tu muda, Ele não muda, és. Ele não muda. Esse é quem tu és. Ele nunca mudará. Esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és. meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Com os seus olhos fechados ainda. Senhor, nós clamamos pela revelação da sua pessoa sobre a nossa casa, Jesus. Senhor, eu sei que há pessoas aqui nessa noite que precisam da revelação do Senhor como o pão da vida. Há pessoas nessa noite que precisam da revelação do Senhor como aquele que mostra o caminho, que direciona o caminho. Eu sei que há pessoas que precisam da revelação do Senhor como o restaurador, aquele que restaura, que transforma águas amargas em águas doces novamente. Oh, Jesus. Pai, eu sei também que há pessoas nessa noite que precisam da revelação do Cordeiro Santo de Deus. Há pessoas que precisam nessa noite reconhecer o Senhor como o único, suficiente Senhor e Salvador da sua vida, Pai. Aleluia. Queridos, com seus olhos fechados, eu tenho certeza de que você vai retornar para sua casa em breve. E eu tenho certeza de que o Senhor, Ele vai se revelar a você da maneira como você busca, como você necessita durante a rota da sua dependência. Mas, queridos, hoje é um dia que nós não podemos ir embora antes de nós darmos uma oportunidade para você. Se você chegou aqui nessa noite e talvez seja o seu primeiro dia, ou talvez você já tenha nos acompanhado, queridos, olha, o Senhor, Ele quer se revelar para você nessa noite como o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. E eu sei que você não pode ir embora, querido. Eu sei que você não pode ir embora dessa noite sem que você receba Jesus como o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo e que restaura a sua casa, que restaura a sua família, que restaura o seu coração. Oh, Jesus. Aí no seu lugar mesmo, queridos, todos com os olhos fechados, por gentileza. Se você é uma dessas pessoas que também quer vir aqui à frente e reconhecer Jesus, eu reconheço o Senhor nessa noite como o meu Salvador, eu reconheço o Senhor nessa noite como o meu Senhor. Eu queria que você no seu lugar levantasse uma das suas mãos, queridos, alguém vai aí, vai te dar um abraço, alguém vai aí, vai orar com você. Queridos, essa é uma oportunidade preciosa demais para ser perdida. Essa é uma oportunidade preciosa demais para você deixar passar. No seu lugar mesmo,
você pode levantar a sua mão ao mais alto que você puder. E rapidamente alguém vai aí, vai abraçar você, vai orar com você. E eu tenho certeza que Jesus, Ele quer se revelar a nós. Jesus, Ele quer se revelar a nós. Jesus, Ele vai se revelar a nós. Aleluias. Queria que você estendesse as suas mãos aqui para frente. Como é seu nome, querida? Natália. A Natália hoje está reconhecendo Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Oh, Jesus. Sim. Eu sei que a jornada é difícil. É a jornada onde Ele está te ensinando, filha, a depender somente dEle. Pode ter certeza que nessa jornada é a jornada onde Ele está moldando o seu coração. É a jornada onde Ele está se revelando para você, como todas aquelas coisas que eu disse, mas principalmente hoje Ele se revela a você como aquele que, a partir de hoje, apaga todos os seus pecados do passado, e que a partir de hoje Ele te dá a oportunidade de viver uma nova vida, uma vida preciosa com Ele. Querido, com as suas mãos estendidas, eu queria que você começasse a abençoar a vida da Natália. Esse é um momento precioso, é uma vida se reconciliando, é uma vida se reconhecendo Jesus. Comece a liberar palavras de vida sobre ela, sobre a casa dela, sobre o coração dela, sobre a mente dela. Sim, nós declaramos vida, Pai, sobre o coração da Natália. Nós declaramos, Senhor, a partir de hoje, uma nova história, um novo tempo, uma nova estação sobre ela. Pai, nós declaramos a partir de hoje, que tudo aquilo que o Senhor tem no seu coração, guardado no seu coração, seja revelado ao coração da Natália. Pai, é o que nós pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Natália, hoje é um dia muito especial. Muito, muito especial. A partir de hoje a sua vida nunca mais será a mesma. Porque a partir de hoje você pode até perder tudo, você só não vai perder mais a presença. E por ser um dia tão especial assim, o céu está em festas. E quando o céu está em festas, a igreja entra em festa. E já eu queria que você virasse para trás. Nós vamos fazer uma contagem aqui, porque é um dia muito especial. E assim que você virar para trás e olhar no rostinho de cada um desses irmãos, você vai receber a partir de hoje uma nova família. Uma pastora que está aqui para amar o seu coração, para te abraçar, para caminhar com você. Amém? Vamos contar. 1, 2, 3. Somos corpos, Aleluia. bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer Aleluia, aplauda o nome do Senhor falsidade, Jesus. vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Será que você pode aplaudir o nome poderoso do Senhor? Será que você pode declarar glória a Deus e aleluia? Houve salvação na casa e por isso que nós estamos alegres. A palavra do Senhor diz que o céu está em festa, porque uma pessoa reconheceu, uma alma reconheceu Ele como seu único e suficiente Salvador.
Meu irmão, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério. Deus continue te guiando nessa rota preciosa. Você foi abençoado nessa noite? Glória a Deus, te esperamos nos próximos cultos do final de semana. Domingo, culto da melhor idade, culto da manhã de celebração. Na próxima quarta-feira no culto fé. Estenda as suas mãos como quem recebe. Pai, nós te damos graça por esse culto. Pai, nós te damos graça por essa palavra, Pai, que alcançou o nosso coração, Deus. Pai, nos leve em paz para as nossas casas, Espírito Santo. Que seja uma continuação de semana abençoada, debaixo, Deus, da Tua graça, debaixo do Teu poder, Espírito Santo. Nós já abençoamos todas as programações, Senhor, dessa semana, Deus, desse final de semana. Que a Tua glória seja ainda mais real no nosso meio, dia após dia. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vá com Deus, Deus abençoe você, a sua casa. Você que é a primeira vez, se você puder esperar um pouco, eu quero te conhecer, quero conhecer a sua vida, eu e a minha esposa que está aqui. Você de casa, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Partilhe essa palavra com o máximo de pessoas que você conseguir. Abençoa a vida de pessoas através dessa palavra incrível. Que o Senhor possa tocar o teu coração e que você possa viver na rota da dependência do Senhor. O Senhor abençoe a sua vida e a sua família. Deus abençoe. É nela que eu creio, a fé que faz milagre.